Sessões plenárias do STF você acompanha ao vivo aqui na TV Justiça, já com imagens do plenário para a segunda parte da sessão da tarde desta quarta-feira. E é claro, você acompanhando, como sempre, ao vivo aqui na TV Justiça, direto do plenário. Podemos nos sentar. Declaro reaberta esta sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Dando continuidade à lista de julgamentos, a ordem dos julgamentos, da relatoria do ministro Marco Aurélio, a ação direta de inconstitucionalidade 2.998, procedente do Distrito Federal, sendo requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, interessados Presidência da República, Congresso Nacional. Não há inscrição para sustentação. Vossa Excelência pode ir direto ao relatório e voto. Sim, presidente. O relatório foi distribuído aos colegas e, portanto, otimizando o tempo, que é muito escasso, principalmente considerado as sessões do plenário, vou ao voto, né? E digo que o relatório é bem maior, né, em número de folhas do que o voto, né? A circulação de veículo pressupõe o atendimento de certas formalidades legais. Então, tem-se a renovação da licença ano a ano. O objetivo do fenômeno é justamente comprovar o preenchimento de requisitos estabelecidos em lei. Entre estes está a liquidação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito, sempre vinculados ao automóvel. Não se trata de limitar o direito de propriedade, tampouco de coação política, com o propósito de arrecadar o que devido, mas de dados inerentes às sucessivas renovações do certificado de registro do veículo junto ao órgão competente. Vê-se datarem de 1997 os dispositivos atacados, havendo passado pelo crivo dos representantes do povo brasileiro, deputados e senadores, tudo visando a observância de certa organização para que se tenha como liberado o trânsito de veículos. Em síntese, impõe esses dispositivos com penetração aos proprietários, levando em conta a responsabilidade pelos tributos, encargos e multas vinculados sempre ao veículo. Quanto à atuação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, empresto ao parágrafo único do artigo 161 em análise, interpretação conforme, excluindo aquela que abranja a possibilidade de o órgão atuar normativamente, como se legislador fosse. As resoluções hão de ganhar contornos de regulamentação do que previsto no Código Brasileiro de Trânsito. Surge a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 161 do Código Brasileiro de Trânsito, no que autoriza o CONTRAN a criar penalidades, sanções. Estas hão de estar previstas em lei em sentido formal e material. Adota-se idêntico raciocínio relativamente ao parágrafo 2º do artigo 288, constante do referido Código. Conflita com noções próprias ao direito de defesa, ao devido processo legal administrativo, impor ao responsável por infração que deseje impugnar a obrigatoriedade de, para ser admitido o recurso, que ataca justamente a imposição da multa, vir a recolher o valor respectivo. Julgo improcedente o pedido, no que atacados os artigos 124, inciso 8, 128, 131, parágrafo 2º e 161, cabeça do Código de Trânsito Brasileiro,
Confiro interpretação conforme ao parágrafo único do artigo 161, para afastar por inconstitucional interpretação que permita ao CONTRAN criar sanções, criar penalidades. Quanto ao parágrafo 2º do artigo 288, declaro-o inconstitucional, afastando no que junge a admissibilidade do recurso ao recolhimento da multa, em relação à qual é demonstrado inconformismo. Em síntese, fulmino na totalidade. Como voto, eu passaria à secretária cópia da conclusão. Estão todos de acordo? Presidente, eu estou de acordo, apenas quero entender bem. Sua Excelência, o relator julga improcedente com relação ao artigo 124, inciso 8º, estou de acordo. 128, caput, e estou de acordo. 131, parágrafo 2º, estou de acordo pela improcedência. Sua Excelência, o relator, com relação ao artigo 161, dá interpretação conforme para... não, já no caput também, não é? Não, ou não? Não, parágrafo. Bom, só no parágrafo 2º, porque aqui, então, no parágrafo 2º, parágrafo único do artigo 161, o relator dá a interpretação conforme para entender que o CONTRAN não tem, fora dos limites legais, a competência para criar penalidades. Mas aí eu tive a impressão, na leitura que fiz do artigo 161 caput, que também essa preocupação deve trasladar-se para este dispositivo, porque aqui também se fala o seguinte: constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19. Ou seja, se nós estamos dando interpretação conforme ao parágrafo único, entendendo que o CONTRAN não tem competência para estabelecer penalidades, porque ele invade o princípio, quer dizer, ofere o princípio da reserva legal, penso que o mesmo raciocínio data vênia se aplica também ao caput, porque aqui o caput autoriza que o CONTRAN estabeleça infrações e penalidades, o que me parece, enfim, também padecer do mesmo vício apontado pelo relator. Com relação ao artigo 288, parágrafo 2º, concordo com Sua Excelência, entendendo também que este dispositivo, parágrafo 2º, é totalmente inconstitucional. Portanto, a minha dúvida é apenas quanto ao caput do artigo 161, que eu penso que deve ter o mesmo destino que o parágrafo único, salvo melhor juízo. Presidente. Então, Vossa Excelência profere um voto numa extensão maior ainda quanto somente ao com relação a esse artigo. Eu entendo que o raciocínio do eminente relator, quanto ao parágrafo único, é o caput do artigo 161. Vou tomar no sentido de cercear também essa capacidade, ou essa possibilidade do CONTRAN não apenas estabelecer as infrações, mas também as penalidades. Eu acho que aí invade o princípio da reserva legal. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, aqui em relação ao 124, 8º, 128, 131, parágrafo 2º, onde a grande discussão colocou o eminente ministro Marco Aurélio, se é possível ou não a expedição de novo certificado de registro de veículo, existindo débitos relativos a tributos, encargos, multas de trânsito, multas ambientais, e a OAB levantou a questão de se tratar aqui de uma sanção política. Eu acompanho o eminente ministro relator, não entendo se tratar de sanção política. Trago aqui só uma experiência particular como secretário de Transportes. A grande maioria dos acidentes nos municípios, ou no caso do município de São Paulo, não estradas, são pessoas que têm uma série de multas, não regularizam nada e não é possível retirar esses veículos de transitar pelas cidades. Não era possível exatamente porque você não tem uma forma de exigir que
anualmente o registro seja condicionado ao mínimo, a quitação das próprias infrações que a pessoa teve. Então, acompanho Sua Excelência em relação à improcedência, ou seja, à constitucionalidade. Da mesma forma, em relação ao artigo 288, parágrafo 2º, também acompanho Sua Excelência, porque não se pode, aqui há reiterados precedentes, exigir que se recolha o valor antes do recurso administrativo. Se há um recurso administrativo, que pelo menos se esgote todo o trâmite administrativo. Em relação ao artigo 161, eu peço ver no eminente ministro Marco Aurélio e acompanho a divergência do ministro Ricardo Lewandowski, porque entendo também que o parágrafo único, e aqui não há nenhuma divergência, nem com o ministro Marco Aurélio, nem com o ministro Ricardo Lewandowski, o parágrafo único é inconstitucional. O CONTRAN não pode estabelecer administrativamente, ao meu ver, quais as penalidades, definir as infrações e definir também as penalidades. Vossa Excelência me permite? Apenas eu queria agregar um argumento que eu tinha em mente, mas esqueci, ou enfim, não tive a oportunidade de veicular, é o seguinte, porque o artigo 161, na medida em que se permite que o CONTRAN estabeleça as penalidades, está se permitindo a esse órgão administrativo que invada a esfera patrimonial do cidadão, que é algo que é exclusivo de lei, é reserva de lei, ou, eventualmente, até de reserva de jurisdição. Ministro, porque aqui o que fez a lei repartiu só. Repartiu no caput, permite que o CONTRAN tipifique infrações de trânsito, a tipicidade da infração. E no parágrafo único que preveja as sanções do que ele mesmo tipificou. Ao invés de colocar tudo junto, que também seria inconstitucional, ao meu ver, acabou separando. Por isso que, em relação ao artigo 161, caput, eu peço ver no eminente ministro Marco Aurélio, acompanho a divergência para excluir aqui a possibilidade do CONTRAN estabelecer a tipicidade de infrações de trânsito. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, esta matéria evidentemente demanda o exame que já está explicitado no relatório e voto do eminente ministro relator. Creio que o que se coloca aqui, a presença no debate sobre o CONTRAN do Estado regulador e das possibilidades e limites dessa regulação, e, nesse caso, dos limites e possibilidades das resoluções do CONTRAN, e na declaração de voto que eu estou a propor, eu examino esta circunstância que vai ao encontro do voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio. Nada obstante, também entenda que o artigo 161 e seu parágrafo único, em meu modo de ver, são ambos integralmente eivados de nulidade constitucional. Não atribuiria a interpretação conforme. Portanto, não acolhendo o exame de eventuais alterações legislativas e examinando a lei tal como posta para o exame, vejo, na medida que a extensão do parágrafo único do artigo 161 pode eventualmente conduzir, a disposição aqui remete à possibilidade das resoluções administrativas do CONTRAN de criar o tipo de infração e a respectiva penalidade. Isso inaugura um debate para efetivamente saber até onde o Estado, por meio dessas entidades, agências ou organismos governamentais, pode ir. É claro que, por outro lado, há de se considerar também que o que o Código de Trânsito tem ao operar essa espécie de delegação ou transferência é também o objetivo da segurança de trânsito, dos passageiros, enfim, de todos aqueles que, de algum modo, estejam imbricados do ponto de vista teleológico com esta Lei 9.503. Portanto, esse é
é um debate importante, à luz do princípio constitucional da reserva legal, e saber se resoluções podem ou não estabelecer limites e possibilidades com a extensão que, eventualmente, esse artigo 161 pode efetivamente trazer. Por isso, senhor presidente, do exame que fiz e também da doutrina que me socorri, especialmente da obra Curso de Direito Constitucional, do doutor Marcelo Novellino e também do professor Arnaldo Rizardo, que comenta o Código de Trânsito Brasileiro, concluí que não há ferimento ao direito de propriedade. Aqui estamos tratando do uso de um determinado bem submetido à titularidade e, no mais, entender que os dispositivos, especialmente o artigo 161, há de se conter no âmbito da competência específica do CONTRAN. Por isso, o eminente ministro relator, creio que está reputando a ação improcedente e dando interpretação conforme ao parágrafo 1 do artigo 171, o que significa uma parcial procedência, se bem pude depreender. Sim, sem dúvida. Presidente, o artigo 161, em si, não é conflitante com a Constituição Federal, porque ele remete às infrações previstas no Código Brasileiro de Trânsito. Leia o preceito. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código. E aí vem a parte final. Perdão. Presidente, deixo de usar a palavra. Eu vi que Vossa Excelência se aborreceu com uma intervenção que me pareceu oportuna e data vênia, regimental e cortês. Lamento isto. Ministro Luiz Edson Fachin, está com a palavra. Vossa Excelência declara todo o artigo 161 inconstitucional. Eu estava refletindo sobre os limites e possibilidades à luz da divergência que foi trazida pontualmente pelo ministro Ricardo Lewandowski e acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas eu estava aurindo os esclarecimentos do eminente ministro relator e tentando apreender o sentido sobre o limite e as possibilidades que emergem desse artigo 61, porque, por outro lado, o que também trago à colação para refletirmos, que nós não podemos ceifar as funções do Conselho Nacional de Trânsito. Também há objetivos de segurança. Há questões administrativas. E há questões administrativas. Portanto, eu estava procurando o equilíbrio desta percepção para entender o alcance da compreensão que foi trazida à colação. O que temos, portanto, a rigor, é uma divergência apenas parcial do que até agora foi objeto de voto, entre o voto do eminente ministro relator, que profere uma interpretação conforme, e o que foi suscitado pelo ministro Ricardo Lewandowski, acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de estender a compreensão da interpretação conforme do parágrafo 1 também para o caput do artigo. Indago se esta é a posição da divergência. Ou, pelo menos, com relação a essa expressão das resoluções do CONTRAN. No meu caso, só em relação Isso, às exatamente, resoluções. essa insurgência que faria. E aproveito a oportunidade para dizer que acabei de receber uma notícia da minha assessoria no sentido de que o parágrafo 2º do artigo 288 foi revogado em 2010, portanto, não mais integra a ordem jurídica pátria. A expressão das resoluções do CONTRAN é essa que está no caput do 161. Isso, ou seja, não é possível, não é factível, não penso que não é constitucional, com a devida vênia, que o CONTRAN, por meio de resoluções, isso é que está dito no caput do artigo 161, crie penalidades. Mas eu penso que permite há questões que são colocadas para o Conselho Nacional de Trânsito que são muito técnicas e que ele tem que disciplinar e que o Congresso Nacional não tem condições de chegar a um detalhamento. Eu acho que nós não podemos, e aí eu estaria de acordo com o relator,
de manter rígido o caput do artigo 161 e apenas dar interpretação conforme ao parágrafo único, sem ceifá-lo do texto da norma, no sentido de que o que não pode é o Conselho criar sanções que não sejam aquelas já previstas em lei. Eu penso que essa solução... Mas, presidente, permite? Ela resolve de maneira adequada sem nós retirarmos a possibilidade do Conselho estabelecer normativos técnicos administrativos de detalhamento de uma área tão importante. Presidente, eu concordaria com Vossa Excelência no sentido de dar uma interpretação conforme, quer dizer, aqui a resolução do CONTRAN não pode desbordar os limites, os parâmetros da lei. É certo que os órgãos administrativos, por meio de resolução, assim como faz, por exemplo, o CNJ, regulamenta os casos concretos, né, abstratamente previstos em lei formal. Agora, nós temos que considerar também, com a devida vênia, que há uma multiplicação de agências e órgãos reguladores em nosso país imenso. Se nós formos permitir que estes entes, chamemos-nos de entes, possam criar penalidades, criar infrações e penalidades à margem da lei, a cidadania ficará numa situação realmente complicada. Permite, presidente, ministro Fachin. Aqui, a meu ver, são duas situações diversas que o Código de Trânsito brasileiro admite. No Código de Trânsito brasileiro, há já tipificação de infrações de trânsito, infrações administrativas, e mesmo infrações penais abertas, tipos abertos, que dependem da complementação por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Ou seja, ele não vai inovar no mundo jurídico. Mas, por exemplo, cito aqui um exemplo, que é trafegar em excesso de velocidade. Quem vai estabelecer qual é a velocidade, por resoluções, sempre é o CONTRAN, e a partir daí, uma norma aberta, um tipo administrativo ou penal aberto, o CONTRAN, ele acaba complementando. O que, ao meu ver, os entendimentos contrários, não é possível, e aí a conjugação do caput com o parágrafo, é o CONTRAN inovar no mundo jurídico, sem nenhuma previsão do próprio Código de Trânsito brasileiro, e já estabelecer uma sanção. O que é possível é ele complementar a norma. Então, acho que essa divisão que o presidente levantou é possível. Até porque, se ele não estiver complementando a norma legal, não vai existir sanção. Se ele criar só a tipificação e não puder estabelecer sanção, e aqui me parece que não há divergência em relação à impossibilidade do estabelecimento da sanção. Então, obviamente, aí levaria a interpretação do caput de que o CONTRAN pode complementar as normas legais abertas, sim, que estabelecem já as elementares abertas e a sanção, e aí ele complementa. Porque senão fica sem sentido também ele poder estabelecer uma nova infração sem nenhuma sanção. Ministro Fachin estava votando. Senhor presidente, só para arrematar e saudando as intervenções que trouxeram informações de elucidação, portanto, à luz da informação que o eminente ministro Ricardo Lewandowski traz sobre o parágrafo único do artigo 228, parágrafo 2º do artigo 228, creio que é o caso de prejuízo em relação a isso, de não conhecimento, e não mais pelo debate havido, especialmente pela intervenção de Vossa Excelência, creio que, sem embargo da divergência, a compreensão dos limites que advêm desse artigo 161, parágrafo único, leva-me a acompanhar o eminente ministro relator. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, eu estou acompanhando o eminente relator na declaração de constitucionalidade dos artigos 124, 128 e 131. Considero a hipótese aqui, para quem esteja acompanhando, é uma previsão de que o pagamento dos tributos e das multas são requisito para a expedição do certificado de registro de veículo. O pagamento de tributo e de multas constituem
obrigações que se impõem a todos e, portanto, considero legítimo o Estado impor sanções a quem não cumpra com essas obrigações, de modo que ali estou acompanhando. Também estou acompanhando Sua Excelência no artigo 161, que considero constitucional, e dando interpretação conforme a Constituição ao parágrafo único, apenas para estabelecer que, por ato administrativo secundário, não é possível inovar na ordem jurídica, como Sua Excelência explicitou, pedindo vênia à divergência. E, no tocante ao 288, parágrafo 2º, presidente, esta é uma ação bem antiga, certamente o nosso relator já pediu pauta há mais tempo, e eu verifico que, supervenientemente, houve a revogação desse dispositivo do Código de Trânsito pela lei do Código de Trânsito brasileiro. Houve uma revogação expressa feita pela Lei 12.249, que no seu artigo 140, ao listar as leis e dispositivos que são revogados pela sua edição, menciona expressamente no artigo 140, inciso 2, letra D, a revogação desse parágrafo 2º. De modo que eu o consideraria inconstitucional, tal como fez o relator, porém, como foi revogado, está prejudicado. Portanto, eu estou acompanhando a posição do relator, salvo quanto a essa ressalva de prejuízo pela revogação. Eminente relator, diante do fato público e notório que houve a revogação, Vossa Excelência... Presidente, não tenho informação sobre a revogação, muito menos da assessoria mediante a internet. Mas consta realmente da publicação da lei que houve a revogação. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu entendo que houve perda de objeto da ação com relação ao artigo 288, parágrafo 2º, impugnado, pois, segundo consta do site da Presidência da República, tal dispositivo foi revogado pela Lei 12.249 de 2010, como veio já a ser aqui referido. Então, com relação a esse dispositivo, eu entendo, eu assento o prejuízo. Com relação aos artigos 124.8, 128 e 131, parágrafo 3º, eu acompanho o eminente relator no sentido da sua constitucionalidade e o mesmo quanto ao artigo 161, caput. E ainda acompanho Sua Excelência quanto à interpretação conforme que confere ao parágrafo único do artigo 161. Então, basicamente, eu acompanho o relator, a quem cumprimento pelo voto, na íntegra, com ressalva da perda de objeto, da parte do prejuízo. Fiz o exame do site, só isso. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, também eu, quanto ao parágrafo 2º do 288, estou acolhendo o prejuízo que foi aqui assentado por alguns ministros já, que votaram antes de mim. Quanto aos artigos 124, em seu inciso 8, 128, 131 e parágrafo 2º, estou acompanhando o relator para reconhecer constitucionais essas normas. Quanto ao artigo 161, eu estou acompanhando, pedindo vênia ao ministro relator, a divergência quanto ao parágrafo único no que se refere às infrações na parte que podem ter as suas penalidades definidas nas resoluções. Então, só quanto a este ponto, que foi anotado inicialmente pelo ministro Lewandowski, seguido pelo ministro Alexandre, que se dá a interpretação conforme na forma proposta por ele. Eles dão, além do parágrafo único como relator, o caput também. Vossa Excelência acompanha também o caput. Acompanho, mas eu acentuei o parágrafo, porque aqui é que há referência específica às penalidades que levou, como disse o ministro Ricardo Lewandowski, a, pelo menos, deixar mais claro ou expressa a questão do acervo de bens jurídicos e patrimoniais que seriam tocados mediante decisão. E, como disse o ministro Lewandowski, nós temos hoje, até onde eu fiz uma pesquisa há uns 3 anos atrás, ministros, 124 órgãos, e são órgãos, não são nem entidades, que interferem na vida. Por exemplo, a gente pega um extrato de banco, está lá um desconto qualquer que foi determinada pelo Conselho Monetário Nacional
e pronto, foi cumprido e tem que cumprir. Quer dizer, não se sabe nem quem compõe esses órgãos, como compõe, quem controla isso, como é que se controla. Essa preocupação que eu acho que faz com que essa glosa seja perfeitamente constitucional. É como voto. Ministro Ricardo já votou. Como vota o ministro Gilmar Mendes? Eu também, presidente, vou acompanhar o relator na substância, assentando também o prejuízo. O prejuízo, no mais com o relator. E aderindo à interpretação conforme proposta pelo ministro Alexandre, no que diz respeito ao 161. O caput também. O primeiro a propor foi o ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, também eu entendo prejudicada a apresentação direta em face da derrogação superveniente do parágrafo 2º do artigo 288 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista que houve, como aqui já foi mencionado, uma expressa revogação da norma legal em causa, operada em 2010, senhor presidente, pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, que instituiu o regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura da indústria petrolífera nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dispôs sobre outras matérias. O artigo 140, inciso 2º, a linha D desse diploma legislativo, expressamente estabelece que fica revogado, aspas, o parágrafo 2º do artigo 288 da Lei 9.503, etc. e tal, que é o Código de Trânsito Brasileiro. De outro lado, senhor presidente, no que se refere ao artigo 161, parágrafo único, eu acompanho o eminente ministro relator, entendendo que essa cláusula ofende, segundo entendo, o postulado da reserva de lei formal em matéria de definição de ilícitos administrativos. No que concerne ao artigo 161, senhor presidente, caput, a mim me parece, eu, na verdade, faço incidir o juízo de inconstitucionalidade unicamente sobre a cláusula ou das resoluções do CONTRAN, na linha do que já observou o eminente ministro Ricardo Lewandowski, de tal maneira que, com essa supressão, o artigo 161 ficaria com a seguinte redação: constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas, etc. e tal. Então, eu faço incidir, digamos, sobre essa expressão normativa, aspas, ou das resoluções do CONTRAN, fecha aspas, expressão normativa constante do caput do artigo 161. De outro lado, senhor presidente, vou pedir vênia a todos, porque eu entendo, na linha da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo Conselho Federal da OAB, eu vislumbro aqui uma sanção política na medida em que se impõe, em que se condiciona o exercício de uma atividade lícita e, muitas vezes, de uma atividade de caráter econômico. Eu vejo, digamos, as empresas transportadoras, de mercadorias, por exemplo, não podendo operar os seus veículos automotores nas vias públicas em face da ausência de recolhimento, muitas vezes, de pretensões fiscais contestáveis do poder público. Tenho para mim que o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária para, em função deles, e mediante interdição ou restrição ao exercício de uma atividade lícita, que pode ser muitas vezes de natureza econômica ou de caráter profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações eventualmente em atraso. O eminente professor, magistrado aposentado Hugo de Brito Machado, ao cuidar especificamente do tema sanções políticas no direito tributário, observa que, aspas, todas essas práticas são flagrantemente inconstitucionais, entre outras razões porque
implicam indevida restrição ao direito de exercer atividade, inclusive econômica, independentemente de autorização. E B, configuram cobrança sem o devido processo legal, com grave violação do direito de defesa do contribuinte, porque a autoridade que a este impõe a restrição não é a autoridade competente para apreciar se a exigência é ou não é legal. Demais disso, o fisco dispõe nos 3 níveis, inclusive no âmbito estadual, de uma medida de excepcional importância e inquestionável eficácia. Eu me refiro à medida cautelar fiscal, a que alude a Lei 8.397, de 6 de janeiro de 92, que permite o ajuizamento de medida cautelar fiscal contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, nas hipóteses aqui elencadas, e autoriza a imposição de sanções de maneira legítima. Mas, para efeito da concessão da medida cautelar fiscal, é essencial que haja, primeiro, a prova literal da constituição do crédito fiscal e, segundo, a prova documental de algum dos casos mencionados no artigo 2º. E as medidas cautelares fiscais, que produzem efeito imediato, elas podem importar na indisponibilidade dos bens do requerido e, portanto, na impossibilidade até mesmo de disposição patrimonial, mesmo que se cuide de bens imóveis, tendo em vista o alcance dessa providência. Mas, de qualquer maneira, trata-se de medida que é previamente submetida ao controle do Poder Judiciário. E assim, senhor presidente, também eu, pedindo vênia, pelas razões que farei constar do meu voto, entendo estar configurada na espécie hipótese de sanção política, não é? E sem que aqui ocorra aquela situação de inadimplência reiterada e muitas vezes até abusiva e fraudulenta por parte do sujeito passivo do tributo eventualmente devido. Pois não, claro. Eu fico impressionado com o argumento de Vossa Excelência, que já tinha me impressionado a discussão. Mas aqui me parece que, em se tratando de veículo, acho que o ministro Alexandre feriu esse ponto, talvez o que está em jogo, de fato, a questão do uso político do controle da tributação. Né? Temos a jurisprudência em torno disso. Mas parece que é um pouco mais uma licença para o uso ou para a utilização, quer dizer, um elemento de controle. Me parece que é um pouco essa a interpretação que se devesse fazer, porque, de fato, essa questão está posta. Usar deste meio. Né? O ministro Decano traz à colação um argumento que me parece muito consistente, aliás, como sempre, que é o fato de que, muitas vezes, o veículo ou a utilização do veículo traduz-se numa atividade econômica importante, portanto, relevante para o país. Mas a reflexão de Sua Excelência me fez também pensar na situação em que o veículo é utilizado como talvez o único ganha-pão de uma pessoa. Por exemplo, no caso das vans escolares, existem pessoas que exploram aquilo como meio de vida. Então, eu não sei, sem uma resistência, digamos assim, ou sem uma inadimplência reiterada relativamente ao pagamento dos impostos e taxas que recaem sobre o veículo, talvez, em certas situações, a sanção possa afigurar-se excessiva. De outro lado, o ministro Alexandre Moraes traz uma argumentação também importante de ordem pragmática e nós temos que sopesar esses argumentos. Ministro Celso, permite uma observação aqui jurídica e uma de ordem prática. Na maioria desses casos, a pessoa já está com a CNH cassada. São duas questões diversas aqui. A sucessividade de infrações
de trânsito, CNH é automaticamente cassada, só que o fato da CNH ser cassada não permite a apreensão do veículo se puder ser renovado o certificado do veículo. Isso, e agora a questão de prática, eu tive a possibilidade de realizar a licitação das vans do transporte escolar gratuito no município de São Paulo. É um perigo aqueles motoristas que têm a CNH cassada, a fiscalização pega, não pode apreender o veículo é emprestado, ou seja, são duas questões diversas, porque as mesmas infrações, o mesmo não recolhimento e tudo já não permite que ele dirija. Então, não é o fato do certificado não poder ser renovado que vai permitir que ele possa conduzi-lo. Mas o fato de não poder, como está na lei, permite uma fiscalização eficiente. Por isso que foi alterado o Código de Trânsito exatamente nesse sentido. Só uma constatação prática. Eu apenas o que me preocupou foi o fato de que até mesmo o próprio Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal se impressionou o fato de reconhecer que esse prévio pagamento dos tributos devidos e das multas eventualmente impostas, isso daí impede não apenas o registro e o licenciamento, mas o que é básico, a própria circulação do veículo. E podem ocorrer, é verdade, situações abusivas, não é? E o tribunal já deu uma resposta adequada, digamos, a essas situações, quando nós julgamos o RE número tal. Depois eu farei consignar o número desse RE, não é? No momento em que o tribunal entendeu que o exercício abusivo, ou melhor, a inadimplência abusiva, não é? Por parte do sujeito passivo da obrigação tributária, pode, na verdade, legitimar a imposição de determinadas medidas. Mas, como regra, não é? A mim me parece que seria, na verdade, quase que interditar o exercício de atividades lícitas, honestas e ainda que por pequenos empresários, não é, que exploram, como mencionou o ministro Ricardo Lewandowski, digamos, o serviço de transporte escolar ou outras atividades afins. Somente por isso, então, é que eu não é pedindo vênia uma vez mais, eu julgo procedente o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados em relação ao inciso 8º do artigo 124 e também o artigo 128. E o 128. Isso. Quanto ao 131, parágrafo 2º, Vossa Excelência acompanha o relator. Eu acompanho o relator. Improcedência. Exatamente. Quanto ao parágrafo 2º, o veículo somente será considerado licenciado, estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas. Eu também faço incidir sobre o parágrafo 2º do artigo 131. Também. Agora, quanto ao artigo 161 caput, eu peço vênia para acompanhar o voto do ministro Ricardo Lewandowski, no que se refere especificamente à expressão normativa, aspas, ou das resoluções do CONTRAN, fecha aspas. Quanto ao parágrafo único, acompanho integralmente o eminente ministro Marco Aurélio. E relativamente ao parágrafo 2º do artigo 288, eu julgo prejudicada a apresentação direta por efeito de derrogação superveniente e expressa da norma em questão. Antes do meu voto, o ministro Alexandre de Moraes, quanto ao parágrafo 2º do artigo 288, Vossa Excelência... É prejudicado. Julga prejudicado. Eu passo a proferir o meu voto. Em síntese, o meu voto é pela prejudicialidade do parágrafo 2º do artigo 288, pedindo vênia ao eminente relator, que julga procedente a ação declarando-o inconstitucional em razão da derrogação que houve. Quanto aos dispositivos do artigo 124, inciso 8, 128, 131, parágrafo 2º, eu acompanho o eminente relator.
Na verdade, eu acompanharia também quanto ao 161 cabeça, como Vossa Excelência costuma dizer. Mas, se eu o fizer, chegaremos a um impasse, a um empate de 5-5. E teríamos que suspender o julgamento. Essa cadeira de presidente me impõe, então, a racionalidade e a eficiência dos nossos julgados. Eu vou, então, acompanhar, embora acompanhasse inicialmente o relator, a divergência aberta, somando o 6º voto à posição do ministro Ricardo Lewandowski. E quanto ao mais, já votei, então proclamo o resultado. Por maioria, foi julgada prejudicada a ação quanto ao parágrafo 2º do artigo 288, vencido o relator que o declarava inconstitucional. Por maioria, vencido no ponto o ministro Celso de Mello, a ação foi julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade, portanto, dos artigos 124, inciso 8º, 128, 131, parágrafo 2º. Quanto ao artigo 161, parágrafo único, por unanimidade foi dado interpretação conforme para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Quanto ao caput do artigo 161, vencidos o ministro relator, o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber, por maioria foi dada interpretação conforme nos termos do voto do ministro Ricardo Lewandowski, ou seja, quanto à parte final daquele dispositivo no que diz respeito às resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Na verdade, senhor presidente, Vossa Excelência me permite, eu estaria fazendo uma ablação dessa expressão, tal como propôs o eminente decano. Simplesmente tirarmos do artigo 161 caput essa expressão das resoluções. Aqueles que acompanharam o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanha isso, ao invés da interpretação conforme, a retirada do texto da expressão que seria... ou das resoluções do CONTRAN. E quanto ao... Então, retomo a proclamação da cabeça do caput do artigo 161. Quanto ao caput do artigo 61, por maioria, vencidos os ministros relator Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber, foi declarada a nulidade da seguinte expressão. É constante do caput do 161. Né? Ou das resoluções do CONTRAN. Isso. Entre aspas, essa expressão, ou das resoluções do CONTRAN. É esta a proclamação, portanto, redator para o acordo, ministro Ricardo Lewandowski. Diante do horário, eu vou declarar encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Tenham todos um bom final de tarde e uma boa noite.